Recebo aqui no estúdio do Tudo Mais hoje a arquiteta cristã Bruna Moretti. Bruna, que alegria te receber aqui. Vamos falar sobre arquitetura, esse assunto que é tão gostoso, né? Tão leve, maravilhoso de falar. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Dai. Para mim é uma alegria estar aqui, compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito também através da arquitetura. E obrigada pelo convite, para mim é uma honra estar aqui. Olha só que maravilhosa. A Bruna participou da edição da Casa Cor deste ano aqui em São Paulo, com um espaço maravilhoso, um café muito especial, que tinham, assim, detalhes ainda mais especiais, que eram detalhes cristãos. Como Exatamente. que você... Vamos falar da Casa Cor primeiro? Depois a gente fala um pouco aí de toda a sua trajetória. Como que você pensou naquele espaço? Vamos lá. Então, na verdade, isso começou no ano passado. Porque esse é o nosso terceiro ano na Casa Cor, né? Eu faço parte do Estúdio Rá, que é um escritório familiar, sou eu e minha mãe, Flávia Burim. E no primeiro ano da Casa Cor eu estava na Austrália estudando teologia com meu marido. E aí eu acabei não participando, mas aí o meu primeiro ano de Casa Cor oficialmente foi ano passado. E a Casa Cor hoje ela é a maior mostra de arquitetura da América Latina, Casa Cor São Paulo. Sim. Então, assim, tem um peso, uma relevância para os arquitetos, designers, estudantes, então é uma referência. Eu lembro que eu ia na Casa Cor desde pequenininha. Então, para mim é um privilégio conseguir ter estado lá. E, enfim, aí o meu primeiro ano, a gente tinha um espaço que era nosso. Então, nesse ano foi nosso com a Isabela Cari, mas no meu primeiro ano era só nosso. Então, nesse primeiro ano, eu fiz um espaço chamado Ateliê da Ceramista Pó e Glória. Então, foi algo, assim, muito focado, assim, bem explícito. Você andava, tinha versículo entalhado no piso, assim, na entrada. Tinha dizeres em todos os lugares, tinha a Bíblia, cheiro de mirra, era algo, assim, bem focada. A pessoa que sabia quem era Jesus, que estava familiarizada, ela chegava, ela já se emocionava. Nesse ano, que foi o segundo, a gente teve um outro desafio, né? Que é você comunicar a sua fé, mas sendo que não é apenas você ali naquele espaço. Então eu tinha aí também a Isabela, né? Todo o time da Isabela Cari, etc. Então, que assinava o café. Exatamente. Então a gente fez o café pensando que a Isabela Cari teria o café lá. Então ele precisaria ser funcional, ele precisaria conectar com a marca dela, ele precisaria resplandecer a marca, quem a Isabela é. Então tudo precisaria ser, mas também não deixa de ser um projeto nosso. E o nosso projeto, ele vai com esse propósito, que é levar realmente o nome de Jesus sendo conhecido, de levar a causa do Evangelho em todos os lugares. Então foi essa mistura. Dessa vez a gente teve esse desafio, porque antes era um espaço nosso, a gente podia meio que fazer aquilo que a gente queria, e dessa vez a gente teve que combinar o que puxar mais para a marca, o que a gente poderia manifestar a nossa fé ali dentro. Então começou assim. E ela é cristã? Ela é cristã. Ela está conhecendo, assim, Jesus de uma maneira mais profunda, e é muito bonito, a gente teve conversas sobre isso. Olha que maravilhoso, mas foi algo muito, muito do Senhor, assim, contando um pouquinho do projeto. Claro, vamos. Contando um pouquinho do projeto, eu lembro que quando eu fiquei sabendo que a gente ia fazer a Isabela Cari, eu já comecei a orar, falando, Senhor, o que você quer fazer? Porque tanto da ideia do primeiro projeto que foi nosso, assim, que eu estava presente, foi algo que, assim, eu realmente ouvi do Senhor, tinha um versículo que a gente se baseava, foi algo, assim, muito especial, parecia que eu estava ali construindo, projetando com o próprio Deus, foi algo muito especial. Nesse, eu falei, Senhor, eu quero ouvir o teu coração sobre esse projeto, eu quero saber o que o Senhor quer fazer ali. E aí, me vieram alguns versículos, veio uma palavra, em inglês, uma palavra amazed, veio pra mim, ficou martelando isso no meu coração, amazed. Eu falei, cara, amazed tem tudo a ver com a glória de Deus. E aí, eu lembro que a gente foi montando o projeto, fez aquele teto, não sei se... Nossa, ficou lindo. Nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Tem um teto que lembra o céu e a glória de Deus. Falei, cara, esse é o lugar onde a gente vai morar. Quando a gente chegar no céu, a gente vai ter essa sensação de maravilhados com a presença de Deus. E
E aí, enfim, aí eu fui projetando, e aí eu tava pensando, eu falei, cara, mas além do céu, que é algo esperançoso, a gente quer trazer essa esperança da nossa futura morada, né, que é o céu. Esse nome foi uma escolha, assim, maravilhosa. Foi, que a gente apelidou de futura morada justamente para dar essa esperança, para mostrar para as pessoas um pouquinho, né? Quem dera eu conseguisse representar, olha, né, 1%. Olha lá, estamos vendo as imagens, tá Bruna. vendo? Olha só como ficou bonito esse espaço que foi criado pela Bruna, pela mãe dela, em parceria ali com a Isabela. Tudo foi pensado. Então, esse céu, as cores... O céu era como se fosse um pôr do sol, assim, aquele pôr do sol mais rosa. Sim. Sabe, que às vezes o céu, a gente olha e fala assim, uau, e você consegue ver realmente como Deus é detalhista em todas as coisas. Então, era para dar esse lugar de esperança. E, bom, você que foi na Casa Cor e qualquer pessoa, esse é um espaço livre, né? Questão que a gente pode compartilhar as coisas, então você sabe bem tudo que tem ali. Sim. Então, a gente tem histórias de muitas pessoas que chegam e aí esse espaço é um respiro, porque tudo escuro, tudo com muitas imagens e coisas que a gente não compactua, não acredita, assim, bem explícito mesmo. Bem explícito Tinha mesmo. Um quadro lá de Satanás, num dos espaços, inclusive antes do nosso. Então, assim, é uma apologia, é algo muito pesado. Então, quando as pessoas entravam, elas sentiam essa leveza, elas sentiam que realmente tinha algo, ela não precisava ser cristã para entender que alguma coisa estava ali diferente. É isso que eu ia te dizer, quando a gente vai percorrendo ali, porque até chegar no café, você passa por vários ambientes, né? E, assim, exatamente isso, é o que eu senti uma leveza quando eu entrei, eu senti um ambiente calmo, tranquilo. Até a música era muito especial. Eram hinos, é isso? Como foi essa escolha das músicas, do som ambiente? Eu queria muito que quem soubesse conseguisse reconhecer e quem não soubesse conseguisse perceber que tem algo diferente. Quando a gente louva o Senhor... Aquele som agradável. Exato. E quando a gente louva o Senhor, tem algo acontecendo ali naquele lugar. Eu tenho louvor tocando ali no tempo todo que a mostra está rodando. Então as pessoas, elas sentam lá, às vezes elas ficam 1 hora. Talvez elas nunca escutaram louvor na vida, mas 1 hora elas passaram ali. E de alguma maneira eu oro para que aquilo tenha entrado no coração delas. Sem dúvida. Então, alcançou alguém, né? Alcançou, com certeza. A gente tem testemunhos. Olha o céu aí que ela disse, gente. Esse entardecer aí, maravilhoso. A escolha das cores, eu acho que você foi muito feliz. Foi algo assim que Deus mostrou mesmo. Então, a ideia era trazer semente de esperança, como mostra aí, que os campos estão prontos para a futura morada, mas teve um porém, que a gente tinha esse olhar de esperança, com as cores a gente já sabia tudo aquilo que a gente queria, mas tem algo que eu senti assim no meu tempo de oração, de que a gente não poderia crer nessa esperança apenas para o céu, mas que existe esperança também no agora, que o nome de Jesus ele tem poder e a gente trabalha aqui por uma transformação, e aí o Senhor já tem colocado há muitos anos, né, eu faço parte da Igreja Zion, do movimento Dunamis, e a gente já trabalha com a Ilha de Marajó desde 2019. A gente vai chegar nessas imagens de Marajó, vamos lá. Desde 2019 a gente já tá ali trabalhando em Marajó, então antes da música da Aimee estourar e o Brasil começar a conhecer um pouco mais de Marajó, a gente já tava lá. E aí, algo que tocou muito no meu coração foi trazer essa esperança também sobre a Ilha de Marajó, que eu sei que não é um trabalho fácil de acontecer, é algo de 50, talvez 100 anos, mas a gente crê tanto esperança para o futuro no céu, mas a gente também crê esperança agora para a Ilha de Marajó. Então, foi um desafio, porque quando veio Marajó, eu falei, cara, a Isabela, ela precisa topar isso, porque eu tô trazendo uma causa de abuso sexual infantil, de tráfico de pessoas, de impunidade. Assuntos pesados. Assuntos pesados, que não é, você tem uma loja. Você não... Talvez não seja o tema que você vai querer abordar dentro do seu negócio, dentro da sua loja, ainda mais a Isabela, que é linda, que faz doces saudáveis, maravilhosos, um estilo de vida. Falei, cara, talvez não aconteça. E quando você levou pra ela? Então, que demais. Aí foi algo incrível também, porque a gente teve uma reunião de apresentação do projeto da Isabela com a LG. E eu não sabia que a Isabela ia estar. Eu achei que a gente ia apresentar o projeto só pra LG. Porque a Isabela é embaixadora da LG, então eu achei que a gente ia ver, tipo, micro-ondas, TV, etc. Quando eu chego, tá o irmão da Isabela, o Dudu.
Eles são em 3 irmãos. Uma empresa familiar também, a gente ama muito eles. E a hora que eu vejo o Dudu, eu olho pra minha mãe e falei, mãe, eles estão vindo também? Ela falou, então, tá todo mundo aqui, todo mundo vai ver o projeto agora. Eu gelei, já comecei a orar, falei, Senhor, me dá sabedoria, porque eu não estava preparada para explicar tudo aquilo que eu ainda estava processando com o Senhor. E eu acho que é importante falar isso pro público. Que demais. Você fazer arquitetura, você construir qualquer coisa é um processo com Deus. Então você vai ali, você quer da melhor maneira, ser excelente. Então eu estava ali ainda orando, pensando, construindo o projeto, apesar de já ter as imagens prontos, tons prontos, o discurso ainda estava sendo construído. Tinha a base, mas ainda estava sendo aprimorado. E aí quando chegou ali eu falei, Senhor, me dá sabedoria. E aí a gente começou a apresentar, aí o olho da Isabela encheu de lágrimas, nem falei de Marajó ainda, encheu de lágrimas, só que a reunião ela foi mais voltada para os móveis e para as coisas de eletros mesmo. E eu fiquei super chateada, porque eu falei, eu queria tanto falar. Eu falei, Senhor, me dá uma janela de oportunidade para poder falar de Marajó e um pouco mais a fundo do conceito do projeto. Então, isso orando quietinha no meio da reunião, e aí falando de micro-ondas, TV, e eu parada. Senhor, me dá uma janela de oportunidade. E aí, no meio da reunião, eu falei assim, ó, gente, só pra falar, ano passado eu coloquei alguns dizeres, e esse ano eu vou colocar também. Então, deixando claro, sou cristã, então vão ter algumas referências e alguns dizeres. Deixei claro ali, todo me mundo posicionei. Aceitou, ok. É a minha parte. Vocês colocam os elétricos que vocês quiserem, o tom, dá pra mudar tudo, mas eu sou cristã e eu vou fazer isso. Eles concordaram, tudo bem, parado. Eles continuaram a discutir, eu tô sentada do lado de um outro irmão, da Isabela, que é o Di, e aí o Di olha pra mim e fala assim, e por que a gente não escreve aquela frase famosa, enquanto isso no Marajó? Que é uma parte da letra... Não. Uma parte da letra da Aimee. É sério. Na hora, eu fiquei toda arrepiada. Eu falei, Senhor ouve as orações. E eu fiquei muito impactada. Olha. Eu fiquei muito impactada. E eu virei e falei assim, a gente vai escrever, mas depois dessa reunião a gente conversa. Passou a reunião e eu já querendo sair daquela reunião, porque eu queria falar com eles de Marajó. A gente desceu. Na hora que a gente desceu... eu peguei os 3 irmãos, a minha mãe, eu virei e falei assim, não deu pra falar ali, porque a gente tava discutindo outras coisas do projeto que eram relevantes também, mas eu quero comunicar pra vocês. Eu não sei se vocês sabem o que tá acontecendo em Marajó agora. A música da Aimee tinha acabado de explodir quando a gente teve essa reunião. E aí um irmão sabia, o outro não, e eu comecei a explicar aquilo que estava acontecendo. Todo mundo começou a chorar. São essas imagens. Todo mundo começou a chorar. E foi algo muito especial. Eu falei, então eu quero trazer a causa da esperança, não só para o futuro, mas para o agora, com o Marajó. E aí eles choraram horrores, falaram, inclusive, como que a gente pode ajudar. Eu falei, olha, vocês podem doar parte da receita de vocês para Marajó. Eu tô com o Instituto Akashi, né, o meu marido serve lá, a gente serve, é parte do movimento Dunamis que a gente, enfim, a gente participa. E aí eu falei, mas tem outras organizações. Ele falou, não, se você já trabalha lá, já serve lá, a gente quer contribuir para isso. Então eles doaram, inclusive agora essa semana, né, finalizando a Casa Cor, fizeram uma doação muito generosa para o Instituto Akashi, que está sendo... Que maravilhoso. Que está indo, né, para a Ilha de Marajó, então foi algo, assim, muito sobrenatural. E, inclusive, o dizer que está aí, né, os campos estão prontos para a futura morada, embaixo está escrito, não se esqueçam de Marajó. Porque por mais que a música explodiu, a gente está desde 2019, mas vai continuar. Então a gente não pode esquecer dessas crianças. Lá, não se esqueça de Marajó. E as fotos que estão aí foram de uma amiga minha, uma artista maravilhosa chamada Jaqueline Menezes. Ela foi para Marajó e ela tirou foto e foi algo, essas fotos, foi algo que o Senhor falou com ela de ele queria que ela retratasse as crianças com um olhar de esperança. Então, por isso que você vê as crianças sorrindo as crianças, felizes. Assim, é difícil você encontrar hoje crianças na Ilha de Marajó que não passaram por algum tipo de abuso. Então, é muito cruel. É muito cruel. E você vê essas crianças sorrindo, e você vê o reino sendo expandido lá. Então, é uma alegria. Então, sim, no meio da maior mostra de arquitetura da América Latina, a gente conseguiu não só falar de Jesus com música, com livros, com artes. Esse quadro, inclusive, é de uma artista cristã maravilhosa, Zoe Lilly, que ela fez justamente para a mostra. Então, com arte, com música, com fotografia,
a gente também conseguiu trazer uma causa social. Essa causa social para dentro Exatamente. desse espaço cristão, dentro dessa mostra, como você disse, que envolve ali muitos segmentos, vamos dizer assim. Exatamente. Não é? Vamos ver então uma reportagem sobre a Casa Cor, que nós mostramos aí cada detalhezinho deste café que foi projetado pela Bruna. Vamos ver. Um café diferenciado. Um ambiente acolhedor chama a atenção em meio aos espaços sofisticados e elegantes da Casa Cor 2024. O café ganhou o nome da chefe de cozinha Isabela Cari. O design foi assinado pelas arquitetas cristãs Bruna Moretti e Flávia Burim e foi carinhosamente apelidado de Futura Morada. Carinhosamente a gente apelida esse café, que é o Isabela Cari, a gente apelida ele de Futura Morada. O tema da cor desse ano é de presente ou agora. Então, o que a gente tem hoje no presente que a gente possa dar de presente para as futuras gerações? Então, a reflexão que a gente teve foi: o que a gente tem agora é esperança para o futuro. Então, a ideia é trazer realmente essa atmosfera celestial. Então, vocês podem ver em todo o forro essa parte que a gente quis trazer como um céu, um pôr do sol, que o que a gente tem hoje é a esperança daquilo que vai acontecer no futuro, onde nós, né, como cristãos, vamos para nossa futura morada, o céu, esse lugar especial. Então é trazer essa reflexão de esperança. Além dessa reflexão para o futuro, a arquiteta ainda ressalta as provocações que o ambiente ocasiona no presente momento, com a exposição de fotos de crianças da Ilha de Marajó, que estão espalhadas por todos os 250 metros do espaço do café. A gente também crê em esperança por agora. Então, por isso que ao longo do projeto vocês vão conseguir observar algumas fotos e também um dizer das crianças de Marajó. Então, a gente crê na esperança para o futuro, mas também cremos na esperança para a Ilha do Marajó. Então, a ideia é trazer essas crianças nas fotos, vai dar para ver elas sorrindo, elas com um olhar realmente de alegria, porque a gente crê na esperança do futuro delas também. A ambientação impactante com tons de rosa e uma estrutura feita de nuvens acústicas em formato de pétalas e organza criam uma atmosfera leve e aconchegante. Quando a gente entra aqui, traz uma leveza, né? Eu acho que o tema da Casa Cor esse ano remete muito ao feminino e eu acho que esse ambiente conseguiu trazer o conceito, mas de uma forma aconchegante, acolhedora e com muita leveza, com muita suavidade. Então eu acho que foi o que mais me impactou quando eu entrei, assim, uma vontade de sentar, de passar um tempo, sabe? Os efeitos decorativos que proporcionam boas sensações não são tudo. Também estão visíveis pelo espaço Bíblias e livros cristãos, além da música ambiente instrumental de grandes hinos e canções de adoração, ressaltando ainda mais a representatividade cristã na mostra. A gente também tem pelo ambiente Bíblias espalhadas por todo o ambiente, livros que remetem realmente a uma vida com Jesus e, além de tudo, as músicas, né? Então, quem é cristão consegue reconhecer hinos assim facilmente ao passar pelo espaço, e quem não é, a hora que chega, toma um café, a gente pegou muito feedback das pessoas de: nossa, essa música traz uma paz, nossa, essa música ela é diferente, elas não têm linguagem que a gente tem, mas a gente sabe que isso é realmente Deus operando aqui nesse lugar através das músicas, das palavras, dos quadros. Então, quando elas veem uma Bíblia num espaço, na maior mostra de arquitetura do Brasil, da América Latina, né, na verdade, elas se sentem muito representadas e também muito encorajadas a compartilhar da fé delas, não importa onde. A Casa Cor reúne anualmente renomados arquitetos, decoradores e paisagistas. Este ano, a Mostra Paulistana ocupa um espaço de 8.000 metros quadrados no Conjunto Nacional, no centro de São Paulo. E são mais de 70 ambientes, divididos entre lofts, jardins, praças e ilhas de bem-estar, além de restaurantes, bares, cafés, lojas e até um estúdio com recursos de acessibilidade. Tá um tom bem feminino, aconchegante, acolhedor. Me deu uma sensação comparada com o ano anterior, que tinham mais ambientes e que os ambientes abraçam mais a gente do que ano passado. Eu senti mais minimalista. Esse ano eu senti mais família, mais aconchego.
sucesso todo esse espaço dentro da Casa Cor. Um sucesso, sim, que as pessoas entravam e se sentiam leves, porque o restante da Casa Cor, a gente sentia isso que você disse, né? Muito pesado, ambientes mais escuros, ali é uma coisa leve, né? Para você, qual a importância de fazer uma arquitetura com propósito? Tá. Para mim, a coisa mais importante é que nós cristãos, a gente entenda que não existe a Bruna cristã só na igreja. Claro. Não existe a Bruna cristã só no culto de domingo ou só com os adolescentes. Inclusive, se você viu essa reportagem, você viu que minha voz está um pouquinho diferente. É que aquela era a Bruna versão líder de adolescentes que tinha acabado de voltar de um acampamento. E tinha gritado muito. E tinha gritado 5 dias inteiros. Então, por isso que minha voz está um pouco diferente. Mas eu não sou cristã só com os adolescentes que eu cuido, só na igreja. Eu sou cristã. Eu sou cristã, ponto. O tempo todo. O tempo todo. Então, para mim, a arquitetura com propósito é simplesmente eu pegar o meu trabalho, que também é adoração ao Senhor, e eu dar sentido para aquilo, significado para aquilo. Então, Senhor, eu já vou fazer uma mostra, eu já vou fazer um projeto, eu já vou fazer a casa de uma pessoa, um apartamento. O que o Senhor tem para essa pessoa, o que o Senhor tem para esse espaço, como que eu posso, de alguma maneira, manifestar o seu reino através da arquitetura. Então, com propósito, nada mais é do que eu perguntar para o Senhor o que Ele tem e poder manifestar o reino de Deus através do meu trabalho, seja com um versículo, seja com oração, porque essa sensação que você sentiu de paz, inclusive, não é só pelas cores e pelo espaço, mas também é muita oração. Então eu passo meses orando por isso. Eu passo meses jejuando por isso. Então, intercedendo para que o Senhor venha encontrar as pessoas ali. Para que as pessoas elas venham entender que existe um Deus. E eu tenho feedback e também testemunhos de um testemunho muito especial de uma menina cristã que era estagiária de um escritório. Olha. E aí a dona do escritório foi levar todo mundo para fazer a mostra. Ela já me conhecia, assim, por Instagram, etc. E ela foi levar. Quando chegou, a dona do escritório falou, nossa, esse espaço é diferente, o que tem aqui? E aí ela contou a história do projeto. Resumo, ela começou a entender um pouco mais sobre Jesus. A estagiária deu uma Bíblia e agora elas estão nesse processo. Olha que exatamente, de conhecer a Jesus. Então, a arquitetura com propósito é aquela que manifesta o reino de Deus. Seja através da oração, do projeto, através de uma Bíblia ali, de uma mensagem, mas o tempo todo está perguntando, Senhor, o que o Senhor tem para a arquitetura? Como que eu posso glorificar o seu nome através do meu trabalho? E olha só, e consegue, não é mesmo? Porque ele vai mostrando, vai dando, né, para você ali elementos que você consegue trazer este propósito, que é incrível, que é maravilhoso. Bruna, muitíssimo obrigada. Vamos colocar as redes sociais da Bruna. Qual que é o seu Instagram, Bruna? Meu Instagram é Bruna Moretti, com 2 T's e 2 Is. 2 T's e 2 Is, isso. Gente. Tudo junto. Tudo junto. Tá. E o Instagram do escritório também, né? Que é o estúdio, com S mesmo, STUDIO.H.A, que é Estúdio Ra, que é de Health Architecture, que a gente traz esse conceito de arquitetura saudável. Tem toda uma proposta além da parte cristã. Obviamente que a gente atende clientes de todos os credos e tudo. Todos são bem-vindos no escritório. A gente tem sempre o nosso posicionamento, mas a gente recebe todo mundo. E a gente também trabalha com arquitetura saudável, que é desde o que a tinta impacta na saúde das pessoas, o que cada revestimento impacta de maneira física, mas biológica. Então, a abertura de janela tem toda uma ciência por trás da arquitetura saudável que a gente vem se especializado em anos. Então, a gente tem certificado, enfim. Esse é um assunto para um próximo bate-papo, então. Vamos falar um pouquinho de arquitetura saudável. É um outro processo. É um outro universo. Exatamente. Bruna, muitíssimo obrigada. Que Deus abençoe muito a sua vida, sabe, o seu ministério, o seu trabalho, os seus projetos. Que Deus te abençoe muito, viu?